Nem sempre as tonturas são decorrentes de um problema nos ouvidos. Neste vídeo, você entenderá que tontura não é sinônimo de labirintite. Tontura é o comprometimento da orientação espacial. Ela pode se manifestar durante o movimento, quando você está parado ou deitado. Você sente como se as coisas girassem ao seu redor ou como se estivesse girando em torno do seu próprio eixo. A tontura pode se acompanhar de enjoos e da sensação de instabilidade ou de que você está prestes a perder a consciência. Vertigem é uma sensação nauseante de instabilidade que impede a pessoa de andar ou dirigir. É como se as coisas estivessem flutuando, balançando ou se inclinando, algo semelhante a um terremoto. O cérebro recebe informações sobre movimento e posição do corpo através de impulsos nervosos provenientes do ouvido interno, olhos, músculos, articulações, coluna e nervos periféricos. Cerca de metade das pessoas experimentará tontura ou vertigem em algum momento de suas vidas. No vídeo de hoje, confira 11 causas mais frequentes de tontura. Meu nome é Mauro Nakashima, sou médico e este é o canal Guia de Sintomas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que se inscreva e ative as notificações. Deixe seus comentários e sugira novos temas ou sintomas para que sejam discutidos aqui no canal. A causa mais frequente de tontura é a vertigem postural paroxística benigna. Nessa condição, a tontura acontece quando a pessoa muda repentinamente a posição da cabeça ou se inclina para a frente. Geralmente, a tontura dura poucos segundos a alguns minutos. A tontura ocorre porque cristais de carbonato de cálcio, chamados de canalitos, se desprendem e ficam retidos nos canais semicirculares do ouvido interno. Quando esses cristais mudam de posição durante os movimentos da cabeça e do tronco, eles estimulam as terminações nervosas presentes nos canais semicirculares. Isso gera sinais falsos ao cérebro e desencadeia tontura, náusea, vômito, sensação de desorientação e instabilidade, além de movimentos oculares rítmicos, em sentido horizontal ou vertical, que recebem o nome de nistagmo. O desprendimento desses cristais pode ser causado por traumatismos cranianos, infecções de ouvido, diabetes, osteoporose ou pelo processo de envelhecimento. Também pode ocorrer quando a pessoa fica deitada por longos períodos de tempo. O tratamento consiste na realização de manobras de mudanças na posição da cabeça, com o objetivo de mover esses cristais para fora dos canais semicirculares, em direção a uma estrutura vizinha chamada de utrículo, onde esses cristais são dissolvidos, quebrados ou movidos para outro lugar. Com esses movimentos da cabeça, os sintomas vertiginosos são bloqueados. Essas manobras são conhecidas como o procedimento de reposicionamento canalítico e devem ser realizadas pelo otorrinolaringologista. Esse tratamento é exclusivo para a vertigem postural paroxística benigna, não servindo para outras causas de tontura. Outra causa de tontura é a síndrome de Meniere. Ocorre um acúmulo excessivo de líquidos no ouvido interno por motivos ainda não muito bem esclarecidos. É mais frequente nas pessoas entre 40 a 60 anos, mas pode ocorrer em qualquer idade. Os sintomas são tontura, baixa auditiva, náusea, vômito, zumbido, sensação de pressão no ouvido e audição abafada ou distorcida. As crises geralmente têm início repentino e duram entre 20 minutos a 24 horas. O tratamento inclui medicações sintomáticas para controlar as náuseas e tonturas, dieta pobre em sal, abandono do tabagismo, limitação do consumo de cafeína e de bebidas alcoólicas. Causa número 3 de tontura, infecções de ouvido. As infecções virais ou bacterianas provocam inflamação no ouvido interno, prejudicando as sinalizações nervosas para o cérebro. O nervo vestíbulo coclear, presente no ouvido interno, possui dois ramos. O nervo vestibular, que envia ao cérebro informações sobre equilíbrio. Infecções de ouvido podem causar uma neurite vestibular e desencadear náusea, tontura e instabilidade. O segundo ramo é o nervo coclear, que envia sinais sobre a audição. Se o nervo coclear também for afetado pelo processo inflamatório, o paciente desenvolve labirintite, com perda súbita da acuidade auditiva, zumbido e tontura. Dor de ouvido e febre também estão presentes nas otites. O tratamento das otites bacterianas demanda a tomada de um antibiótico. Corticosteroide poderá diminuir o processo inflamatório no ouvido, e medicamentos como dimenidrinato poderão ser úteis para controlar as náuseas e os vômitos. Enxaqueca é outra causa de tontura. Pessoas que sofrem de enxaqueca podem apresentar tonturas e vertigens mesmo nos períodos sem dor de cabeça. Durante as crises de dor, as tonturas podem se associar a náuseas e a hipersensibilidade à luz e a sons. Outra causa de tontura são os problemas cardiocirculatórios. Você já deve ter apresentado tontura e escurecimento da visão por alguns segundos ao se levantar rapidamente da cadeira ou da cama. Isso ocorre porque, quando a pessoa fica de pé, a pressão arterial cai momentaneamente e o fluxo sanguíneo para o cérebro sofre uma queda transitória. Essa condição benigna e muito comum denomina-se hipotensão ortostática ou hipotensão postural. Muitas vezes ela ocorre apenas por uma questão de mau condicionamento físico ou como consequência do envelhecimento. Procure levantar-se devagar e tenha um apoio para se segurar. Melhore seu estilo de vida. Perca peso, otimize sua dieta, abandone o tabagismo, limite o consumo de álcool, pratique exercícios físicos aeróbicos e fortaleça os músculos com exercícios físicos regulares. Condições médicas como hipertensão arterial, doenças que afetam diretamente o músculo cardíaco,
alterações nas válvulas cardíacas, arritmias, obstruções parciais ou completas de artérias coronarianas, provocando angina ou infarto do miocárdio, são condições que comprometem o bombeamento de sangue pelo coração, prejudicando a oxigenação dos tecidos. Esses eventos podem causar manifestações como tontura, falta de ar, dor no peito, palpitações, náuseas, perda dos sentidos, escurecimento da visão e dor de cabeça. A obstrução total ou parcial das artérias que irrigam o cérebro também é a causa de tontura. A pessoa que sofre um acidente vascular cerebral pode apresentar dor de cabeça forte e súbita, dormência, formigamento, fraqueza ou paralisia de um lado do corpo, incluindo a face, visão dupla ou cegueira, fala arrastada ou incapacidade de verbalizar, confusão mental, torpor, vômitos em jato e convulsões. Sabendo que a grande maioria dessas complicações médicas pode ser prevenida, faça seu check-up no mínimo anual e evite comprometer seriamente sua qualidade de vida. Vários medicamentos podem causar tontura, por exemplo, os antibióticos aminoglicosídeos como gentamicina, amigacina e streptomicina, anticonvulsivantes que tratam epilepsia e outras causas de convulsões, antidepressivos, depressores do sistema nervoso central como os benzodiazepínicos e drogas hipnóticas, e medicamentos para tratar pressão alta e diabetes. Outra causa de tontura são os transtornos de ansiedade. Além de tontura, a crise ansiosa também pode provocar palpitações, dor em aperto no peito, tremores, sudorese, boca seca, falta de ar, aumento da pressão arterial, dor de cabeça, insônia, medo inexplicável e sensação de perigo ou tragédia iminente. A crise ansiosa pode ser desencadeada por um gatilho, aglomerações, locais abertos ou fechados, animais ou insetos, falar em público. Aprender técnicas de meditação e relaxamento, yoga, tai chi, terapia cognitivo-comportamental podem ser úteis. Se as crises de ansiedade forem incapacitantes, prejudicando o exercício das atividades profissionais e deteriorando a vida social e pessoal, medicações ansiolíticas e antidepressivas deverão ser prescritas e ajustadas por um psiquiatra. Outra causa de tonturas é a anemia. Carência de ferro compromete o transporte de oxigênio pelos glóbulos vermelhos. Além de tontura, a anemia também se acompanha de fadiga, fraqueza, palidez, falta de ar aos pequenos e médios esforços, palpitações, humor deprimido, sonolência, queda de cabelos e dores musculares. A anemia por carência de ferro pode ser decorrente de fluxos menstruais excessivos, parasitoses intestinais, desnutrição, doenças que levam à perda crônica de sangue, como hemorroidas ou câncer de intestino. A carência de vitamina B12 também é causa de tontura. A falta de B12 também pode provocar fadiga, irritabilidade, fraqueza muscular, formigamento nos pés, pernas e mãos, dificuldade de locomoção, depressão, confusão mental, déficit progressivo de memória e quadro demencial. A carência de vitamina B12 pode ser causada por cirurgia bariátrica, doença de Crohn, cirurgias do trato intestinal, dieta vegetariana ou uso crônico de inibidores de acidez estomacal, como omeprazol, pantoprazol e lansoprazol. Mais uma causa de tontura é a hipoglicemia. Diabéticos que fazem uso de medicamentos orais ou de insulina podem apresentar queda acentuada dos níveis de açúcar no sangue, condição que é denominada hipoglicemia. Esse evento se manifesta por tontura, fraqueza, palpitações, suor excessivo, tremores, sensação de fome, sonolência, confusão mental, torpor e coma. Se estiver diante de uma pessoa com hipoglicemia, ofereça imediatamente um copo d'água com açúcar, bala, refrigerante ou qualquer alimento doce que forneça um rápido aporte de açúcar no sangue. Outra causa de tonturas é a intoxicação por monóxido de carbono. Fogões, aquecedores e caldeiras de aquecimento central mal instalados ou sem manutenção preventiva exalam o monóxido de carbono que resulta da queima incompleta de gás, derivados de petróleo, madeira ou carvão. Nunca deixe o recinto totalmente fechado, sem ventilação, pois o acúmulo de monóxido de carbono é imperceptível aos sentidos. Também podem causar intoxicação por monóxido de carbono, deixar o motor do carro ligado ou fazer churrasco numa garagem fechada, chaminés obstruídas, defeito, vazamento ou bloqueio do escapamento do veículo, fumar narguilé, que queima carvão e tabaco numa sala fechada, contato com removedores de tintas e fluidos de limpeza que contêm cloreto de metileno. O monóxido de carbono se liga de forma irreversível à molécula de hemoglobina presente nos glóbulos vermelhos, formando carboxihemoglobina, que ocupa o lugar do oxigênio. Quem fuma tem níveis anormalmente elevados de carboxihemoglobina no sangue. Portanto, o tabagismo seria um autoenvenenamento voluntário. Exposição a elevadas concentrações de monóxido de carbono faz a saturação de oxigênio despencar no sangue e a vítima morre por asfixia. A inalação de baixas quantidades de monóxido de carbono pode simular uma virose sem febre ou intoxicação alimentar. Os sintomas mais comuns são tontura, cansaço, mal-estar, dor de cabeça, falta de ar e dor de estômago. Inalação de altas concentrações de monóxido de carbono causam mudança de comportamento, tonturas, incoordenação motora e da marcha, falta de ar, palpitações, dor no peito, convulsões, desmaio e morte. A prevenção da intoxicação por monóxido de carbono consiste na manutenção regular de caldeiras, fogões e sistemas de aquecimento, limpeza periódica de chaminés, revisões do veículo nos prazos estabelecidos pelo fabricante e ventilação adequada de todo o imóvel. Outra causa de tontura é a desidratação e o superaquecimento.
Em dias extremamente quentes, exercitar-se ao sol e não se hidratar adequadamente podem causar hipertermia e desidratação. A pressão arterial cai e o cérebro não recebe aporte adequado de oxigênio. Tontura, fadiga, dor de cabeça, falta de ar, náusea, coração acelerado, sonolência e confusão mental são alguns sintomas de desidratação. Se você vem apresentando tonturas ou vertigens, siga estas dicas para evitar quedas e melhorar sua qualidade de vida. Evite dirigir ou operar máquinas perigosas até a liberação pelo seu médico. Evite descer e subir escadas. Se não puder evitar, segure sempre no corrimão e não se apresse. Não caminhe no escuro. Melhore a iluminação dos cômodos e corredores. Calce sapatos sem salto e com sola antiderrapante. Instale apoiadores de mão nos boxes e perto do vaso sanitário. Deixe o assento do vaso sanitário sempre abaixado, para evitar cair dentro do vaso ao se sentar, principalmente se morar com idosos. Evite movimentos bruscos da cabeça e do tronco, como ao pegar um objeto que caiu. Agache-se lentamente e tenha um apoio por perto para se segurar enquanto se levanta. Pratique yoga ou tai chi para melhorar o equilíbrio. Deixe o piso livre de tapetes, fios elétricos, banquinhos e animais de estimação. Ao despertar, sente-se na beira do leito por algum tempo antes de se levantar. Use uma bengala ou andador se tiver instabilidade nos pés. Sente-se ou deite-se imediatamente quando sentir tonturas, até que o sintoma desapareça. Evite álcool, tabaco e cafeína, que desencadeiam ou pioram a tontura. Durma a quantidade de horas que lhe permita acordar com as energias plenamente restabelecidas. Siga uma dieta equilibrada, com vegetais folhosos verdes escuros, legumes, carnes magras, peixes como sardinha, salmão, atum, ovos, arroz e pão integrais, feijão, nozes, castanhas e frutas. Evite gordura saturada, alimentos processados e carnes embutidas, açúcar refinado e sal em excesso. Fracione as refeições ao longo do dia, fixando um horário para cada refeição ou lanche, e não pule o café da manhã ou o jantar. Caso desconfie que a tontura seja decorrente de algum medicamento em uso, converse com seu médico para que ele avalie a troca. Este vídeo termina por aqui. O que você achou do conteúdo? Deixe seus comentários, sugira novos sintomas ou temas de seu interesse, inscreva-se e ative as notificações. Até o próximo vídeo.